Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Chegando por aqui para mais um vídeo no meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro. E o tema desse vídeo é o resumo do dia da Eurocopa, dos jogos que aconteceram nesta terça-feira, dia 25 de junho de 2024. A fase de grupos está terminando. Hoje, né, terça-feira foi o penúltimo dia, quarta-feira será o último dia da fase de grupos. A Eurocopa tá passando voando, hein? E vamos falar do que aconteceu nos jogos do grupo C e também no grupo D. Começando pelo grupo D, em que a Áustria ganhou dos Países Baixos por 3-2 e a Áustria terminou com a liderança no grupo D. Pois é. E no outro jogo do grupo, França e Polônia ficaram no empate em 1-1, em que os dois gols da partida aconteceram em cobranças de pênaltis. E com esse resultado, a França ficou em segundo lugar no grupo D, os Países Baixos ficaram em terceiro lugar no grupo D. E a Polônia que entrou em campo já eliminada, né, não tinha mais nenhuma chance de avançar para as oitavas de final, mas a Polônia terminou com empate diante da seleção francesa. Já no grupo C, né, o grupo C que os jogos aconteceram no último horário, 4 horas da tarde, aí foram dois jogos tenebrosos, né? Inglaterra e Eslovênia, Dinamarca e Sérvia, os dois jogos ficaram no empate em 0-0. Bem, vamos falar também do que aconteceu ou do que não aconteceu nesse grupo, né? Porque faltou futebol nesse grupo C, né? Enfim. Mas já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, pois quando for postado um novo vídeo ou um short por aqui, aquele vídeo curto, né, você vai receber a notificação. E claro, compartilhe esse vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema. O importante, claro, é divulgar o vídeo, o conteúdo, enfim, vai que essa pessoa acabe gostando, curtindo do conteúdo aqui no canal, né? Ah, e aliás, antes de falar, né, dos jogos do dia da Eurocopa, eu quero agradecer a todo mundo que veio aqui no canal através do vídeo que fiz de resumo do que aconteceu na estreia do Brasil na Copa América contra a Costa Rica, esse empate lamentável em 0-0. Aliás, o vídeo que foi o recorde disparado de visualizações aqui no canal, passou das 1.000 visualizações, cara. O primeiro vídeo que alcançou essa marca aqui. Eu tenho pouco tempo de canal, enfim, então a todos que chegaram e assistiram ao vídeo, enfim, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. E convido você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, tá certo? Eu faço aqui conteúdos de pós-jogo, tenho feito da Eurocopa, fiz do Brasil, né? Tanto dos amistosos e também ontem na estreia da Copa América e também do Brasileirão, enfim, eu vou fazer mais conteúdos de outros temas que forem surgindo por aí, tá certo? Então vamos lá, então uma introdução um pouquinho longa, mas já, claro, para agradecer a todo mundo que chegou e que acompanhou o vídeo do Brasil, né? Pela primeira vez cheguei a essa marca de 1.000 visualizações em um vídeo, hein? Pois é, então vamos lá, galerinha. É o seguinte, começando aqui pelo grupo D, né? Que foram os jogos que aconteceram 1 hora da tarde no horário de Brasília. Eu vou começar pelo duelo entre Países Baixos e Áustria, que foi o melhor jogo do dia e que terminou com a vitória da Áustria por 3-2. Então, com esse resultado, a Áustria terminou na liderança do grupo D, hein, com 6 pontos conquistados. E os Países Baixos ficaram na terceira colocação nesse grupo D, com 4 pontos conquistados. Os Países Baixos que conseguiram ficar entre as 4 melhores terceiras colocadas. Então, com isso, os Países Baixos vão disputar as oitavas de final da Eurocopa. A Áustria que vai agora, né, aguardar
quem vai ficar na segunda colocação no grupo F, que é o grupo de Portugal. Definição que vai acontecer na quarta-feira, né? Amanhã no caso, mas Portugal já tem a liderança no grupo F, então ainda vai ter a definição de quem vai ficar na segunda colocação e quem vai enfrentar, no caso, a Áustria, a líder do grupo D. Enquanto que os Países Baixos aí vão ter que aguardar a definição dos jogos desta quarta-feira do grupo E e do grupo F, aí para saber quem que a seleção, né, dos Países Baixos vai enfrentar nas oitavas de final. E olha, a Áustria, que para mim, assim, é a minha opinião, tá? A Áustria ficou abaixo da Alemanha e da Espanha de futebol exibido na Eurocopa. A Áustria, para mim, acho que foi o terceiro melhor time que eu vi jogar nessa Eurocopa. Pode ser que perca ali uma posição para Portugal, né? Se Portugal fizer uma boa exibição contra a Geórgia amanhã, tem que ver como é que a seleção portuguesa vai entrar em campo nesta quarta-feira. Talvez o Roberto Martínez faça modificações, enfim. Mas a Áustria, cara, fez um futebol muito bom, na minha visão, nessa fase de grupos da Eurocopa e até mesmo poderia ter derrotado a França na primeira rodada, né? Mas acabou que não aconteceu, né? A Áustria acabou perdendo para a França na primeira rodada, mas acabou que mesmo assim conseguiu ficar na liderança do grupo, né? Na partida contra a Holanda, o técnico Ralf Rangnick acabou que colocou no banco de reservas o Baumgartner, né? O meio atacante Baumgartner, que mostrou hoje, né, que quando entrou no segundo tempo, mostrou para o técnico que tem que ser titular na Áustria. Tem que ser titular. E quando o Baumgartner entrou em campo, a Áustria assim, melhorou de rendimento na partida, né? Cresceu de rendimento e ajudou a Áustria a conseguir também essa vitória por 3-2 em cima da equipe dos Países Baixos, né? E tanto é que o Baumgartner, por exemplo, ele deu a assistência para o gol da vitória da Áustria, que foi marcado pelo Sabitzer, né? Aliás, a equipe dos Países Baixos hoje, né, que deixou muitos espaços ali, principalmente pela direita, né? O técnico Ronald Koeman acabou que colocou hoje como titular na lateral direita o Geertruida, e na ponta direita, isso lá no ataque, o Malen. E aí acabou que a equipe dos Países Baixos teve muita dificuldade por ali, né? O Dumfries e o Frimpong nem entraram em campo no jogo desta terça-feira. Então a equipe dos Países Baixos teve muita dificuldade para marcar os ataques da Áustria pela esquerda. E por ali que acabou que a Áustria teve o caminho para chegar à vitória, né? E a equipe da Áustria, né, até chegou a marcar um quarto gol no jogo, né? Só que acabou que foi anulado, né? Enfim, então o gol que acabou que não foi validado, obviamente, e assim terminou 3-2 para a Áustria. Olho na Áustria, tá? Olho na Áustria. Deixa eu até ver aqui, né? A Áustria que, ao que tudo indica, né, pode ser uma grande surpresa nessa Eurocopa, né? Dá para falar em surpresa porque, assim, a Áustria, ao meu ver, ela tem grandes possibilidades de alcançar uma semifinal da Eurocopa. Pode alcançar. Pelo futebol que apresentou na fase de grupos, ela pode chegar longe. Toda edição de Eurocopa, né, tem sempre aquela seleção que a gente assim não espera que vá longe nessa Eurocopa, na Eurocopa, perdão, e acaba indo longe. Casos, por exemplo, né, em 2016 do País de Gales, chegou à semifinal, mas acabou perdendo para Portugal. Dá para falar também até da própria Dinamarca, né, em 2021, que pouquíssimos assim acreditavam que a Dinamarca poderia chegar longe na Eurocopa, ainda mais com o que aconteceu, né, com o Christian Eriksen, que na Eurocopa de 2021 há relatos de que ele chegou a falecer durante o jogo contra a Finlândia, mas conseguiram ressuscitar ainda bem o Christian Eriksen.
Então, assim, havia muitas dúvidas em relação à Dinamarca naquela Eurocopa, né? Se poderia chegar longe, chegou longe, chegou à semifinal e foi prejudicada pela arbitragem, tá? Naquela semifinal contra a Inglaterra, que marcaram o pênalti para a Inglaterra na prorrogação, que não aconteceu, na minha opinião, e para o mundo também, né? Não aconteceu. Então, a Dinamarca até poderia ter alcançado a final daquela Eurocopa, né? Na última edição, mas acabou que não aconteceu. Então, toda edição de Eurocopa tem sempre uma seleção que surpreende, tá? E essa edição pode ser a Áustria, tá? Porque pegou um lado mais tranquilo assim da chave, porque o outro lado da chave é um lado que vai ter, pode ter um Espanha e Alemanha nas quartas de final, pode ter um Portugal e França nas quartas de final. Olha a situação que está o outro lado da chave da Áustria. Então a Áustria pegou, na minha visão, um caminho mais tranquilo. E a Áustria que tem como técnico o Ralf Rangnick, que assim é um dos grandes nomes da história da chamada escola de técnicos da Alemanha, né? Então, caras, por exemplo, já ouviram falar no Jürgen Klopp? Com certeza, né? Técnico que fez história no Liverpool e que tem como uma das inspirações Ralf Rangnick. Já ouviram falar também do Julian Nagelsmann, né? Pois é, técnico da seleção da Alemanha hoje. E tem como uma das inspirações Ralf Rangnick. A mesma coisa o Thomas Tuchel. Então, assim, são técnicos que têm como inspiração o trabalho que faz e que já fez o Ralf Rangnick. Então, assim, é um técnico que tem muita importância na história do futebol alemão e que está fazendo um grande trabalho na seleção da Áustria e que colocou a Áustria na liderança do grupo D. Agora vamos falar do outro jogo entre França e Polônia, que terminou empatado em 1-1. E olha, a França dá para falar que teve mais sorte do que juízo nessa fase de grupos. Porque, de uma maneira geral, a França não teve grandes atuações nessa fase de grupos. E assim, a França, ela poderia ter perdido para a Áustria na primeira rodada, poderia ter perdido para os Países Baixos na segunda rodada. E no jogo desta terça contra a Polônia, levou uma pressão da já eliminada seleção polonesa nos últimos minutos. E que, para sorte da França, a Polônia não conseguiu converter essa pressão, essas chegadas ao ataque em um segundo gol. Porque a Polônia poderia ter vencido a França, cara. Pela pressão que fez na reta final. Então, assim, poderia ter acontecido da França ser eliminada hoje na Eurocopa. Mas a França teve um futebol abaixo das expectativas. A França que abriu o placar no segundo tempo, gol de pênalti do Kylian Mbappé. E aí, também no segundo tempo, só ver aqui, o gol saiu aos 10 minutos. E aí, por volta dos... fazer aqui as contas. 30 minutos do segundo tempo, né? 30 minutos do segundo tempo, a Polônia teve um pênalti a favor. E aí foi um lance que, no caso, o Swiderski, né? É isso? O Swiderski, né? É um nome complicado de se falar, viu? Que entrou no decorrer do segundo tempo, acabou sofrendo um pênalti cometido pelo Upamecano. O Upamecano acabou que chutou o pé do jogador polonês e aí o Swiderski caiu na área. Foi derrubado e o pênalti foi marcado após a revisão no VAR. Olha aí o Upamecano. Quem viu o último vídeo que eu fiz de resumo sabe do que eu falei do Upamecano. Sabe do que eu falei. Enfim, mas eu não esperava que já fosse mostrar no jogo seguinte, né? Tá aí, o Upamecano, titular na zaga da seleção francesa, né? Enfim, o Didier Deschamps tá arrumando sarna para se coçar, viu? Enfim, pênalti marcado. Eu não gosto
tecnicamente do Upamecano. Acho que a zaga da França poderia ser outra, poderia ser o Konaté com o Saliba, ou poderia deslocar o Koundé para formar a dupla de zaga com o Saliba, e aí colocaria, por exemplo, o Pavard na lateral direita, ou até o Klose na lateral direita, enfim, mas são as escolhas do Didier Deschamps. O Upamecano, que fez uma temporada ruim, na minha opinião. Mas está aí como titular na seleção francesa e hoje acabou cometendo o pênalti. E aí no pênalti, o Lewandowski foi bater no canto direito do goleiro Maignan. Só que o Lewandowski foi numa batida assim muito esquisita, ele acabou mandando mensagem que bateria no canto direito. E bateu no canto direito. O Maignan defendeu, só que o Maignan invadiu. Acabou colocando os dois pés à frente da linha do gol. Isso não pode. E aí a cobrança foi anulada. Aí o Lewandowski teve a chance mais uma vez para tentar marcar o gol. Aí, novamente, ele foi devagar para bater o pênalti. O Maignan acertou o canto, só que o Lewandowski aí bateu muito no canto direito. Aí converteu a cobrança 1-1 e terminou dessa forma o jogo. E a Polônia, como falei antes, poderia ter virado o placar pela pressão que fez na reta final. Mas ficou desse jeito, 1-1. E a classificação do grupo, que ficou da seguinte maneira: a Áustria em primeiro lugar com 6 pontos, a França em segundo com 5, os Países Baixos com 4 pontos e a Polônia em último lugar com 1 ponto. Então a Áustria avançando aí na primeira colocação. Eu já falei até, né, que vai enfrentar nas oitavas de final o segundo colocado do grupo F. A França nas oitavas de final vai enfrentar o segundo colocado do grupo E, que está tudo em aberto, num grupo que tem Bélgica, Ucrânia, Romênia e Eslováquia, todo mundo com 3 pontos. Então vai ser tudo definido também nesta quarta-feira. E a França vai aguardar o segundo colocado desse grupo E. E os Países Baixos, que ficaram em terceiro no grupo, né? Mas aí vai ter que aguardar as definições dos grupos E e F nesta quarta-feira para saber quem vai enfrentar nas oitavas de final da Eurocopa. Então, agora, encerrado aqui o grupo D, vamos passar para o grupo C, que, cara, esse grupo C, hein? O que falar desse grupo C? É claro que eu não vi todos os jogos de todas as edições da Eurocopa. Mas eu posso falar de forma segura que esse grupo C foi o pior grupo da história da Eurocopa. Cara, assim, dos 6 jogos, 5 terminaram empatados. E foram jogos tecnicamente fracos. Foi pavoroso, viu? E na tarde desta terça-feira, quem acabou tendo que trabalhar, ou quem teve que sair por algum outro motivo, ou quem preferiu tirar uma soneca, ou quem fez outras coisas também, que eu não posso falar aqui no vídeo, né? Senão aí o vídeo acaba tendo uma outra classificação, acabou fazendo uma coisa melhor do que assistir aos 2 jogos da última rodada do grupo C, porque o Inglaterra, Eslovênia, Dinamarca e Sérvia, esses 2 jogos terminaram no empate em 0-0 e, cara, foram jogos tenebrosos, viu? E eu não vou negar para vocês não, tá? Em alguns poucos minutos eu acabei cochilando, tá? Não vou negar, não. Acabei cochilando real oficial. Nossa, mãe. A começar pelo duelo entre Inglaterra e Eslovênia, cara, assim... É inacreditável essa seleção inglesa atuar da forma que atua. A Inglaterra, ela tem um dos melhores meio-campistas da Premier League. Teve também, né, nos 2 primeiros jogos, um lateral direito, que é um dos melhores do mundo, jogando improvisado no meio de campo. Já há algum tempo que isso acontece. E como meia, um camisa 10, um dos caras que está sendo cotado assim para ser um dos candidatos a melhor do mundo nesse ano, o Jude Bellingham, que foi um dos destaques do Real Madrid. E o trio de ataque que tem um cara na ponta direita, que se não foi o melhor ponta direita, foi um dos melhores pontas direitas
na última temporada de clubes na Europa. Na ponta esquerda, o melhor jogador da Premier League. E o centroavante, um dos artilheiros da última temporada de clubes. E essa Inglaterra não consegue render, cara. Pô, tô parecendo aqui o inglês aqui. Vamos, minha Inglaterra, come on England. Aí bota aquele alfinete, Rio de Janeiro, RJ Brasil. Mas, cara, é revoltante assistir a seleção inglesa. É revoltante. Cara, a quantidade de talentos que tem a seleção inglesa e que não consegue render nas mãos do treineiro Gareth Southgate, que independente se conseguir aqui uma sorte, ser campeão da Eurocopa, ele tem que sair, cara. Ele tem que sair. Já há algum tempo que deveria acontecer a saída dele e ele não sai. Cara, é inacreditável. Hoje, o Southgate, ele tirou o Alexander-Arnold do meio de campo para colocar o Conor Gallagher, meio-campista do Chelsea. E a Inglaterra não jogou bem, mais uma vez. Fez um futebol muito pobre, tecnicamente. Mas dá para falar que tem uma notícia positiva no meio desse mar de lama que é o futebol da Inglaterra. E aí, essa notícia foi a entrada do Cole Palmer. Olha só, o Cole Palmer entrou em campo, hein? Entrou em campo. O Southgate lembrou da existência do Cole Palmer, que para mim ficou entre os 3 melhores jogadores da última edição da Premier League, do campeonato inglês. Mas ele entrou nos últimos... entrou com poucos minutos para tentar fazer alguma coisa, né? Ele até teve um chute, é verdade. Ele entrou no lugar do Saka, o ponta direita. E o Palmer teve uma finalização já nos acréscimos, mas foi uma finalização fraca. E o goleiro Oblak, da Eslovênia, fez uma defesa muito tranquila. E com esse futebol muito ruim, que a Inglaterra terminou essa Eurocopa com uma vitória em cima da Sérvia e 2 empates diante da Dinamarca e da Eslovênia. Aliás, a Eslovênia, que dá para falar que foi a melhor seleção, ou a menos pior, digamos assim, mas pela proposta de jogo que tinha, cara, foi bem. A Eslovênia foi bem. A Eslovênia que pela segunda vez na história está disputando uma Eurocopa e pela primeira vez avançou para a segunda fase, avançou para as oitavas de final. Então, assim, já é uma campanha histórica da Eslovênia. A Eslovênia que tem como destaques, né, o Jan Oblak, goleiro do Atlético de Madrid, que é um dos melhores goleiros do mundo, e o Benjamin Chesco, que é atacante do RB Leipzig, que foi um dos destaques do futebol alemão na última temporada. Inclusive já está na mira de grandes clubes do futebol europeu. Então, assim, são 2 destaques dessa seleção da Eslovênia, que tem também o Ilicic, né, o atacante Ilicic, que por anos jogou na Atalanta, só que recentemente ele teve um problema de depressão, enfim, ele passou por esse tratamento, né, para passar, para derrotar a depressão, né, conseguiu. Está jogando agora no Maribor da Eslovênia, voltou ao seu país de origem, perdão, e o Ilicic foi convocado para a Eslovênia. Ele entrou com 30 minutos do segundo tempo, enfim. Então fica esse detalhe também a respeito do Ilicic. Que bom que se recuperou. Bom demais, né? Bom demais vê-lo jogar. O Ilicic, que foi um dos grandes nomes da história recente da Atalanta, da Itália, um dos ídolos por lá. E está aí jogando pela Eslovênia, que pela primeira vez vai jogar as oitavas de final. O outro jogo do grupo, para terminar aqui esse resumaço, né? Que não está sendo tão resumo assim, mas vamos lá. Dinamarca e Sérvia, as 2 equipes que empataram em 0-0. A Dinamarca teve o domínio do jogo, teve o controle da posse de bola maior do que a Sérvia, mas a Dinamarca jogou abaixo mais uma vez e não conseguiu converter essa posse de bola em gol.
saiu um gol no jogo, que foi para a Sérvia, olha só, que foi uma jogada do meio de campo, que o Tadić deu passe para o volante Jovic, que recebeu na ponta direita, foi até próximo à linha de fundo, tentou o cruzamento, mas a bola bateu na marcação da Dinamarca, e foi para o próprio gol da Dinamarca, olha só. A Sérvia iria abrir um placar graças a mais um gol contra na Eurocopa, só que o gol foi anulado. Porque no momento do passe do Tadić, o Jovic estava um pouquinho à frente da linha de defesa da Dinamarca. Então, com isso, acabou que o gol foi anulado. E olha só, se a Sérvia vence esse jogo, a Sérvia ficaria em segundo lugar no grupo e a Dinamarca seria a última colocada e seria eliminada. Só que acabou que não aconteceu, né? O gol foi anulado e terminou 0-0. Então, com isso, a Inglaterra foi a primeira colocada com 5 pontos, com futebol fraco. E agora a Inglaterra, nas oitavas de final, vai enfrentar o terceiro colocado do grupo D, ou do grupo E, ou do grupo F. Ainda vai ter essa definição nesta quarta-feira. A Sérvia foi a última colocada do grupo, com 2 pontos, então a Sérvia está eliminada, que, aliás, cara, assim, é inacreditável que o técnico da Sérvia ele não consiga colocar juntos em campo o Mitrovic e o Vlahovic. Cara, o Vlahovic é banco na Sérvia, cara. Meu Deus, Milinkovic Savic é banco. Cara, como é que muitos caras no futebol conseguem complicar umas coisas simples? Ah, mas tem questões de brigas no grupo e tudo mais. Mas, cara, tem que tentar ler alguma coisa para colocar. O Milinkovic Savic é muito bom jogador. O Vlahovic, gente, Vlahovic, cara, é banco na Sérvia. Meu Deus. A minha Sérvia, né? Bota alfinete, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, Mas, cara, inacreditável. Inacreditável. E a Sérvia foi eliminada, né? Ficou em último lugar no grupo. Por fim, para terminar com chave de latão a bizarrice que foi o grupo C, a Dinamarca e a Eslovênia ficaram empatadas com 3 pontos. E nos critérios de desempate, em quase todos, as duas seleções ficaram rigorosamente empatadas em quase todos os critérios. E aí, para a definição da posição do grupo, aí entrou o último critério, que foi a campanha nas eliminatórias para a Eurocopa. Sim, tem esse critério de desempate. Foi o último que acabou definindo a Dinamarca como a segunda colocada no grupo C e a Eslovênia como a terceira colocada no grupo C. A Dinamarca teve uma campanha melhor nas eliminatórias que a Eslovênia. Então, por isso que a Dinamarca ficou em segundo e a Eslovênia ficou em terceiro. E a Eslovênia que ficou entre as 4 melhores terceiras colocadas. E com isso, a Croácia acabou sendo eliminada de vez da Eurocopa. A Croácia ainda tinha uma chance para avançar para as oitavas de final, mas para isso precisaria contar com 4 resultados. Os 2 primeiros teriam que acontecer nesta terça-feira. No caso, a Inglaterra ganhar da Eslovênia por no mínimo 3 gols de diferença e a Dinamarca ganhar da Sérvia. Só que nenhum desses resultados aconteceu. Então, a Croácia está oficialmente eliminada da Eurocopa. Então é o seguinte, a Dinamarca, como segunda colocada no grupo C, vai enfrentar a Alemanha nas oitavas de final. E aí, quem avançar nesse duelo vai enfrentar o vencedor de Espanha contra algum terceiro colocado que vai ser definido amanhã. Enquanto que a Eslovênia ainda tem que aguardar para ver quem vai enfrentar também nas oitavas de final, mas há uma possibilidade de ser Portugal. Tem uma possibilidade de ser Portugal. Pode ser Portugal e pode ser alguma seleção do grupo E. Que é, no caso, a primeira colocada no grupo E, que vai ter essa definição também nesta quarta-feira. Mas a campanha da Eslovênia já é histórica, já que é a segunda vez que disputou, quer dizer, que está disputando a Eurocopa e pela primeira vez se classificou para a segunda fase, avançou para as oitavas de final. Ufa! Isso foi o que aconteceu nesta terça-feira,
de Eurocopa. E é o último vídeo de resumo que eu vou fazer dessa fase de grupos, tá? Nesta quarta-feira eu não vou conseguir realizar um vídeo para falar do que aconteceu nos grupos E e F, porque é bem possível que eu estarei trabalhando amanhã, quarta-feira no caso. Não sei se farei transmissão de fato ou se eu vou acompanhar algum jogo em loco aqui no Rio de Janeiro, que no caso Botafogo e Red Bull Bragantino, mas eu tenho que esperar essa definição. Então, na quarta-feira, não vai ter o vídeo de resumo da Eurocopa, tá certo? Então, eu devo voltar com um vídeo de resumo aí já das oitavas de final, que vão começar neste sábado. Sábado aí já começa a fase de oitavas de final, tá certo? Então, ó, se você ficou comigo aqui até agora, mais de 30 minutos de vídeo, minha nossa. Se você ficou comigo aqui até agora, muito obrigado, de coração, tá? Por me aguentar para falar aqui de muita coisa de Eurocopa. Então já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com todo mundo, tá certo? Beijos e abraços a todos e até breve com mais um vídeo por aqui. Tchau, tchau.